amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atom. Eu sou a Vanessa e tava morrendo de saudade de vocês. Estou aqui hoje pra gente gravar mais um vídeo falando sobre arquétipos. Gente, eu sou apaixonada pelo mundo dos arquétipos, faço consultoria de arquétipos, estudo sobre arquétipos há bastante tempo, fiz formação na área de espiritualidade. Não trabalho só com isso, mas gosto de estar aqui com vocês falando sobre espiritualidade, autoconhecimento, lei da atração. Então, se você gosta de temas como esse, sugere aqui nos comentários o que você gostaria de ver. O que seria interessante trazer aqui para o nosso canal, tá bom? Lembrando que o Sementes de Atom é seu, é meu, é nosso. Então, compartilha com seus amigos, curte, comenta bastante, porque isso aumenta o engajamento desse canal e eu tenho certeza que existem muitas pessoas precisando ouvir isso que a gente fala aqui, tá bom? Melhore o mundo, faça a sua parte. Vamos lá! Gente, eu há bastante tempo vivo o arquétipo do sábio juntamente com o arquétipo do mago. E a gente observa na junção desses dois arquétipos o estudo, né? A gente que vive o arquétipo do sábio, a gente estuda muito, tá sempre procurando novos cursos, tá sempre fazendo outras coisas, se aperfeiçoando na sua área de trabalho. E o mago é o mesmo processo, só que com excesso de mental, né? E o meu nome também significa borboleta, que é uma conexão ali com o arquétipo do mago. Mas hoje eu não vou falar do arquétipo do mago, eu vou focar em algo que ninguém nunca disse para vocês antes, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você que tá aí conectada com o arquétipo do sábio. Que é, será que você vive o lado sombra do arquétipo do sábio? Será? Bom, vamos explorar esse tema que é intrigante e profundo. O lado sombra do arquétipo do sábio, né? Todos já ouvimos falar que o sábio é aquele que busca conhecimento, sabedoria, compreensão. Mas o que acontece nesse arquétipo é que quando ele está distorcido ou mal aplicado, a gente acaba tendo alguns resultados negativos. Será que você está vivendo esse lado sombra e não sabe? Vamos descobrir? Bom, o lado sombra, o arquétipo do sábio, quando a gente pensa no sábio, a gente pensa, caramba, é realmente o melhor arquétipo para a gente viver. Quem não precisa de conhecimento, quem não precisa buscar autoconhecimento, quem não precisa estudar, quem não quer ser líder, porque sabe muito, porque tem conhecimento naquilo. Só que aí a gente tem um lado sombra terrível e que eu não vejo ninguém falando aqui, mas que eu vou trazer aqui para vocês. O excesso de ceticismo. Durante muito tempo na minha vida, eu sou apaixonada por espiritualidade. Só que por viver o arquétipo do sábio desde a minha infância, eu comecei a ler sozinha, tá, gente? Eu não tive ajuda de outras pessoas. Eu decidi que eu ia ler por conta de um comentário do meu pai, né? Que eu não conseguiria, que eu não era capaz. E aí, à noite, eu estava ali, lendo fluentemente aquele livro. E aí, ele achou que eu não sabia, ainda duvidou, achou que eu tinha decorado o texto. Eu fui, peguei outro e ali começou a minha paixão pelos livros. Então, o lado sombra do arquétipo do sábio, juntamente com o excesso de ceticismo, tá atrelado aí. Do momento que eu comecei a ler, eu comecei também, minha mãe era testemunha de Jeová, eu comecei a perguntar muito mesmo, né? Eu gosto de dizer que se eu tivesse tido a oportunidade de estudar filosofia, eu seria uma filósofa com toda certeza, ainda tenho esse desejo. E aí eu comecei a perguntar, comecei a não crer naquilo que cria antes, e eu sempre estava duvidando de Deus, da existência de um todo e tal, do conceito. Então, aquela rebeldia que talvez só fosse existir na minha adolescência, começou a existir mais cedo. Então, eu comecei a duvidar de tudo. E aí eu passei por diversas religiões. E aí eu era extremamente cética. Eu não acreditava em absolutamente nada que tinha a ver com espiritualidade. Até que eu conheci a lei da atração e as coisas começaram a fazer mais sentido. E mesmo assim, mesmo depois que eu comecei a utilizar a lei da atração, vendo coisas acontecerem, eu tive várias experiências espirituais, inclusive dentro dessa casa onde eu moro hoje.
Eu lembro que teve uma vez que eu tava tão desconectada da minha espiritualidade que em um momento, né, que eu tava dormindo à noite, eu tive um sonho onde Deus saía de dentro da televisão e aí o diabo estava do meu lado e aí eles ficavam lutando, tentando ver quem é que ia ficar comigo. E no momento que eu escolhia, né, eu acho que era uma escolha naquele momento, que eu escolhia não estar conectada com Deus, eu começava a fazer parte do diabo. E aí aquilo foi me tirando ar, e eu acordei quando Deus tocou na minha mão. Então aquilo foi um dos piores momentos. Teve outros, né? Eu lembro que antes de engravidar, eu engravidei muito cedo, eu tive um momento em que eu sonhei que algo que parecia ser uma entidade estava me removendo de casa. E aí eu acordava gritando, gritando horrores. E aí quando eu fui para a escola, quando eu cheguei na escola, eu tive aquela mesma sensação, porque o sonho foi exatamente na escola. Então, houveram vários momentos em que aconteceram situações espirituais na minha vida, e eu ainda ali continuava cética, acreditando que Deus não existia. Então, uma das sombras do sábio é o excesso de ceticismo. Isso acontece quando alguém se torna tão crítico e desconfiado que se fecha para novas ideias, para novas experiências. Se você está constantemente questionando tudo e todos, não só nesse quesito espiritual, né? Mas tudo que você ouve, essa informação não é verdadeira. Isso aqui também, exatamente o arquétipo do sábio no lado sombra. Então você é aquela pessoa que não se abre para novos aprendizados. Você foca em estudar aquilo que você já conhece. Geralmente essas pessoas, né, desenvolvem um amor pela ciência, foi o que aconteceu comigo. E aí acabam estudando, indo para projetos voltados para ciências. Eu lembro que toda vez que alguém dizia que Deus curou alguém, eu falava o nome de Deus é ciência. Então, esse era um dos lados sombras do arquétipo do sábio, o ceticismo em excesso, ok? O 2, o isolamento e superioridade. Esse aqui eu demorei um pouquinho mais para me livrar. O sábio, quando ele não está equilibrado, ele se isola porque ele está buscando conhecimento. Então ele não vai para a rua, ele não tem amigos, ele não quer estar em outras pessoas porque ele acredita que todas as conexões... Repara que doideira isso, né? Todas as conexões que ele pode ter com pessoas são simplesmente irrelevantes, não vai acrescentar. Durante bastante tempo eu vivi isso. Então eu preferia estar lendo, eu preferia estar estudando, vendo vídeo no YouTube do que sair. Eu sempre achava que o papo das pessoas, e a gente comete isso, sabe quando? Quando a gente está começando a entrar aqui na espiritualidade, estudar a lei da atração, a buscar livros, a ler o Kybalion, o Poder da Agora, a gente se isola porque a gente acha que as pessoas... Aí entra aquele ar de superioridade, porque essas pessoas são todas inferiores, estão falando de coisas que não faz sentido. Eu não vou assistir BBB, eu não vou assistir isso, eu não vou assistir aquilo, porque eu preciso estudar. Eu me sinto melhor que as outras pessoas por ter mais conhecimento. Mas isso é errado, porque quando a gente conhece mais, a gente tem a capacidade de entender que a consciência do outro, né, não está no momento como a nossa, mas que isso pode acontecer. E essas interações que acontecem entre essas pessoas, entre você e as pessoas que supostamente não têm o nível de consciência que você, ou o nível de conhecimento, pessoas da área de ciências também fazem isso, da área das ciências, acredito que é uma superioridade, porque ele é mestre, ele é doutor, então ele não pode, é inadequado ele se relacionar, falar ou conversar, ou diminuir o vocabulário dele para conversar com pessoas mais simples. Então, você se afasta das pessoas porque você acredita que é mais sábio ou culto que ela. Está vivendo esse lado sombra, tá? Porque a verdadeira sabedoria, ela é compartilhada. Ela se conecta com os outros. Não adianta nada eu saber tudo sobre matemática se eu não consigo fazer com que aquela pessoa que construiu, né, o pedreiro ou a pessoa que está na cozinha entenda a matemática que existe naquele ambiente. Então, o arquétipo do sábio, ele se construiu nessa ideia de superioridade. E mais esse é o lado sombra desse arquétipo. Falta de praticidade, aquilo que eu estava falando agora há pouco.
Você tem que aprender a se comunicar com várias camadas sociais, com vários tipos de pessoas, com todos. Se você me deixar com a pessoa da cozinha, eu sei falar sobre cozinha. Se você me deixar com uma pessoa que fala de espiritualidade, eu sei falar sobre espiritualidade. Se você me deixar com alguém que fala sobre terra, eu vou falar sobre terra. Se você me deixar com alguém que fala sobre qualquer coisa, eu vou me adequar. E a gente vai trocar informações. Sabe por quê? Essas redes de conexões contribuem para o nosso conhecimento. E não existe conhecimento melhor que o outro. Tudo é conhecimento. Então, o sábio, quando ele vive esse lado sombra, ele pode perder no mundo, né, a ideia de aplicação daquilo que ele conhece. Ele não entende, ele não associa a prática com a teoria. Então, se você é incapaz de ver aquilo que você estuda na sua realidade, você está vivendo o lado sombra. Porque não existe nada nesse mundo que a gente estude que a gente não consiga associar à vida prática, ao nosso cotidiano. Então, esse é o lado sombra. Se você acumula conhecimento e você não utiliza esse conhecimento, só acredita que é mais sábio, ou não consegue incluir, atribuir valor na vida dos outros a partir desse conhecimento, você está vivendo o lado sombra desse arquétipo. A verdadeira sabedoria, gente, ela se traduz em ações e transformações positivas. O fato de eu ter esse conhecimento aqui que eu estou trazendo para vocês, ele pode me tornar sábio, sim, mas no momento que eu consigo aplicar isso no meu cotidiano, ele me torna um real sábio, um mestre. Eu poderia ter essas informações e não compartilhar, mas aí eu estaria vivendo o lado sombra também do sábio, que é o acúmulo, é a avareza, ok? A arrogância intelectual, a gente consegue ver ela muito bem descrita nos professores universitários do ensino superior, nos mestres, nos doutores, nas pessoas que estão também em posições de poder, como juízes, advogados, médicos, que se acham superiores, têm desejo de ser chamado de doutor a todo custo. Bom, uma das sombras que prejudica o arquétipo do sábio é a arrogância intelectual. Acontece quando a gente se considera superior intelectualmente e menospreza todas as opiniões. Isso acontece também dentro da política. A gente menospreza as opiniões e os conhecimentos dos outros. A gente menospreza minorias. A gente menospreza as dores dos outros. Isso é arrogância intelectual, porque nem sempre aquilo que a gente estudou, que a gente conhece, faz sentido para o outro. Por exemplo, eu amo matemática, eu adoro matemática, mas eu não posso obrigar pessoas que são de humanas, por exemplo, que não têm afinidade com matemática, a gostar de matemática. Elas precisam entender o básico, mas eu preciso respeitar que aquilo que é tão importante para mim pode não ser importante para o outro. Eu não sou o céu, eu não sou o sol, tá? Eu faço parte, isso aqui é um processo. As artes são importantes pra gente, assim como as ciências são importantes, assim como a matemática é importante, assim como o conhecimento espiritual é importante. E aí o sábio, ele tá sempre criticando aquela pessoa que pensa diferente dele, não consegue ouvir com empatia, nem com respeito, menospreza opiniões de outras pessoas, acha que pessoas que não têm um grau de estudo compatível com o dele não deve fazer parte do seu ciclo social. Isso é o que nós chamamos de arrogância intelectual. Então, é importante lembrar que todos nós temos aspectos sombras na nossa personalidade. Você não vai sair desses aspectos sombras, mas você vai reconhecer que você está vivenciando e que isso está atrapalhando. Mas quais são os malefícios desses lados sombras na nossa vida? Você pode ser um ótimo profissional, você pode saber tudo sobre aquilo que você quer falar para as outras pessoas. Mas se você é incapaz de ouvir, você também não vai ser um ótimo líder. Você também não vai conseguir novos trabalhos, porque a arrogância é tão grande que as pessoas não te suportam. O sábio é fundamental para o nosso crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa evolução. Mas a verdadeira sabedoria, ela envolve busca constante de conhecimento, mas também da humildade, da gente compreender que a empatia, a capacidade de aplicar aquilo que a gente aprendeu também é importante. Então, se a gente perde a conexão com as outras pessoas e acredita que a nossa verdade é a única,
a gente não está contribuindo para um mundo melhor. E esse não é o objetivo do arquétipo do sábio. Espero que esse vídeo tenha te provocado sobre como você está vivenciando o arquétipo do sábio, sobre como você está se comportando com relação a outras pessoas. E se você deseja uma consultoria de arquétipos comigo, o link está aqui abaixo. Se você quer um e-book que fale sobre dinheiro ou sobre relacionamentos ou a forma como a gente se ama, também está aqui abaixo. Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que eu vou contribuir um pouquinho para o seu estudo, para a sua sabedoria, tá bom? Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está vivendo lá do sombra do arquétipo do sábio, que assim também você vai contribuir para um mundo melhor. Beijo grande e até o próximo vídeo.